Galera, vamos acompanhar aí que o Neto e o PVC falaram sobre a entrevista do BAP lá, né, pro Jornal AS da Espanha. Peço a vocês para se inscreverem no canal, né, e também deixar o like aí para poder estar fortalecendo o canal. Lembrando que a inscrição de vocês é muito importante. Peço também que também ative os sininhos das notificações, né? Assim que sair um vídeo, vocês estarem recebendo aí a notificação do nosso canal. Bora pro vídeo. Eu quero conversar com vocês sobre a entrevista do presidente do Flamengo, o BAP, para o Diário AS. Saiu a segunda parte dessa entrevista, segunda parte inclusive, que está dando muito o que falar, não só no Brasil, mas também na Europa. A entrevista começa com um destaque, com uma chamada, escrito assim, ó: o Flamengo quer ser o Real Madrid da América. Luiz Eduardo Batista, ou simplesmente BAP, presidente do Flamengo, fala ao AS no Maracanã, na última de duas partes de uma entrevista exclusiva. Então vamos lá, as perguntas, beleza? Porque o Flamengo é o clube com maior receita em todo o Brasil, sem mencionar suas conquistas, Libertadores, Brasileirão. Ele falou o seguinte, ó: da receita total, 40% provém de conquistas e prêmios, mas 60% desse crescimento vem de outras fontes de receita comercial, que não tem absolutamente nada a ver com o sucesso esportivo. Diversas boas ações comerciais foram realizadas. Minha visão é que o Flamengo seja administrado como a Disney. Vendemos entretenimento. Não temos um time de futebol que gere recursos para outras áreas. Por quê? Porque a capacidade do futebol de gerar dinheiro é finita. Na Europa, os clubes jogam 60 partidas por ano. 30 partidas em casa, onde detém a receita. Os estádios geralmente têm 70 mil lugares, uma média de 60 mil espectadores por partida, multiplicadas por 30 partidas e assim por diante. É claro que quando se ganha, outras fontes de receita crescem mais sim, mas se o Flamengo não tivesse conquistado o campeonato no ano passado, sua receita teria crescido 25%. Ou seja, se o Flamengo tivesse perdido tudo, ainda teria aumentado sua receita em 25%. Estamos criando um modelo de gestão em que o crescimento do Flamengo não depende do sucesso esportivo. Portanto, continuaremos crescendo mesmo que o Flamengo não ganhe tudo. Mas se ganharmos tudo, será ótimo para os torcedores, como eu, e para o clube. Mesmo que não ganhemos, ainda assim cresceremos. Há muitas oportunidades comerciais, é futebol, mas não precisa estar necessariamente ligado ao futebol. Esse é o conceito de ter um clube como a Disney, onde você vende sonhos, vende entretenimento, vende produtos, uma casa. Aí ele é questionado do porquê, né? Essa visão assim. Porque os clubes dão de tudo pelo futebol e quando perdem, a possibilidade de ruína financeira no ano seguinte é enorme. É o que acontece com a maioria dos clubes no Brasil. Eles gastam dinheiro sem saber se vão recuperá-lo ou mesmo se terão suficiente para pagar depois. Muitos clubes gastam pensando, vou gastar muito porque tenho chances de ganhar. Se eu ganhar, minhas contas fecham. Ótimo. O problema é que se eles não ganharem, se não ganharem, não conseguem pagar salários, não conseguem pagar impostos, não conseguem cumprir suas obrigações. Mais uns trechos aqui, pessoal, mas é mais fora do espectro mais amplo do futebol. Tá lá no Diário AS essa entrevista, cara, enorme, uma entrevista enorme. Tentei sintetizar o principal aqui, o que eu acho pertinente, a nossa realidade, a realidade do futebol brasileiro como um todo, mas tem perguntas mais voltadas para o Flamengo em si. Então que talvez sejam mais interessantes aí para torcedores do Flamengo, beleza? Então foram aí algumas das declarações do BAP ao jornal espanhol AS, uma longa entrevista, bem extensa mesmo, e que mostra assim, como ele enxerga o Flamengo e uma autoestima que dava para vender num potinho. Para dizer o mínimo, Pedro. O que você achou dessa entrevista? Dá para fazer esse tipo de comparação? Ou o BAP subiu num salto alto ali e por mais que o Flamengo esteja, né, num patamar, para usar uma palavra flamenguista, bastante elevado, não é tão assim a distância, é essa a realidade. Ele pode achar que o Flamengo é um time europeu na América quanto ele quiser, não é. O Flamengo é um time na América do Sul, um time brasileiro, ele tem razão em alguns pontos. O Flamengo é o time melhor gerido hoje do país, é o time que tem mais dinheiro, mas também é até não ser mais, né?
o clube passa por ciclos, as pessoas que administram o clube mudam. A gente já teve num passado, lá no começo dos anos 2000, o São Paulo foi, né, 3 vezes campeão brasileiro. Tem até algumas semelhanças no discurso, né? A gente lembra do soberano, São Paulo é o soberano. Soberano! Exatamente. E não é mais. E hoje a gente tem investigações policiais e o São Paulo, então, é um pouco de... Acho que você foi educada, uma autoestima muito alta, assim, E isso fica para sempre, né? Se a maré vira um dia e se daqui a alguns anos as coisas mudam, esse print vai estar aí eternamente, né? PVC, como você viu essa entrevista? Não, eu acho que o Flamengo trabalha para isso. O Flamengo tem trabalhado para isso há bastante tempo. Desde 2019, quando o Flamengo ganhou de 5-0 do Grêmio, eu fiz uma matéria, e o BAP era personagem daquela matéria, falando sobre... O Flamengo quer ser o Bayern. O Flamengo não quer ser o Real Madrid. O Flamengo quer ser o Bayern de Munique hegemônico no seu país. Mas o ponto é que para você ser um clube europeu na América do Sul, você precisa construir uma estrutura europeia na América do Sul. Senão a Europa não vai olhar para quem está aqui. E esse ponto do interesse individual versus interesse coletivo é que é o grande contraste do futebol brasileiro. A Liga Espanhola conseguiu se construir, se tornar mais relevante do que a Liga Italiana a partir de 2 grandes rivais que são Barcelona e Real Madrid. Ainda que no início do século XXI o Valência tenha ganhado 2 campeonatos, o Deportivo La Coruña tenha vencido um, o Atlético de Madrid tenha vencido outro, depois o Atlético de Madrid voltou a vencer 2 vezes em 14 e 21, mas a Liga Espanhola de fato ela existe a partir de Barcelona e Real Madrid. O Flamengo, se o Flamengo for o grande campeão e único campeão no Brasil, a Europa não vai olhar para o Brasil. E como é que você vai internacionalizar o Flamengo? Numa Superliga que o Real Madrid acabou de desistir. O Barcelona saiu, o Real Madrid... A Superliga, que foi um sonho, desmininguiu. Justamente por não ter um interesse coletivo. Ter um interesse individual de 5 ou 6 indivíduos. Então, para que o Flamengo seja um clube global, o Flamengo trabalha muito bem individualmente para isso. A minha percepção é que para haver clubes globais no Brasil, o Campeonato Brasileiro vai precisar ser global. Senão o clube não vai ser global, porque ele vai estar no lugar que não faz parte do globo. Sim. Em termos de administração, o Flamengo... o Palmeiras também, né? Você coloca aí nessa mesma disputa, mas são 2 times que estão em um patamar, em uma prateleira diferente. E o Flamengo conseguindo provar isso com os resultados, quando conquista o Campeonato Brasileiro, quando conquista a Libertadores numa sequência, num mesmo ano, pela administração que tem, pelos jogadores que tem. Então é evidente que o Flamengo está, de fato, acima, à frente dos outros clubes nesses termos. Sim. De resultados e de administração. É uma distância tão grande assim quanto ele coloca? É uma ilha, dá para dizer assim? Não, hoje eu acho que a distância é bem grande. Porque o clube que mais se aproxima dele, o Palmeiras, não tem o potencial econômico que o Flamengo possui. O Flamengo conseguiu, de fato, construir uma estrutura muito sólida a partir de 40 milhões de torcedores, né? Que é mais do que a população da Itália. Da Itália, talvez não. 4 vezes a população de Portugal. O Flamengo tem como torcida 4 vezes a população de Portugal. E isso faz do Flamengo um poder gigante a partir do momento que ele consegue explorar esse mundo. Só que esse mundo está aqui dentro. Galera, não sei quem é esse repórter que falou aí antes do PVC. Nunca vi nenhuma entrevista dele, nada, nenhum trabalho dele. E comprovado aí que ele é um grande clubista, né? E que não entende nada sobre o Flamengo. O Flamengo hoje ele está protegido pelo seu estatuto, né? E o PVC aí fala um pouco sobre essa questão do Flamengo realmente ter dificuldade se os outros times não acompanharem o crescimento, né, do futebol no Brasil. A gente sabe que é muito importante os outros times também estarem grandes, né? Para que o Flamengo possa sobressair aí com todo o seu tamanho. Agradeço a vocês aí por ter acompanhado o vídeo até o final. Peço que vocês deixem um like, né? E não deixem de seguir o canal para poder estar ajudando no nosso crescimento. Valeu, galera. Muito obrigado.